Olá, que bom te ver de novo aqui no Você Pode na TV Alerge. Estamos hoje recebendo com muito carinho o Guilherme Vieira Isidoro, o famoso Xaldré. Ele que é escritor, palestrante, publicitário, cosplayer e se encontra no transtorno do espectro autista. Tudo bem, Xaldré? Seja bem-vindo à TV Alerge. Que bom que você está aqui. Olá, satisfação. Eu sou o Xaldré e é uma honra estar aqui e poder compartilhar contigo. Que bom. Olha, eu tenho muitas curiosidades aqui para perguntar para você. Afinal de contas, é o famoso mundo azul que a gente vem falando, né? E quando é que você descobriu, quando é que você teve o seu diagnóstico de autista? E qual é o grau de autista, que se é assim que se fala, né? Então, em relação ao diagnóstico, eu tive dois. E, na verdade, sobre o grau, hoje em dia se fala nível de suporte, Nível de suporte. porque é Obrigado. medido de acordo com o suporte, porque eu tenho nível 1, nível 2 e o nível 3. Antigamente era grau, que era o leve, moderado e severo, sendo que agora teve essa nova nomenclatura e o novo vocabulário, e não é legal ficar medindo a intensidade, porque dá aquele preconceito da pessoa ser mais ou menos autista. Então tem que medir de acordo com o suporte. O nível de suporte era conhecido antigamente como leve, que na verdade de leve não tem nada, né? O, o nível 2 era o antigo moderado, e o nível 3, antigamente, era o severo, o não verbal. E sobre o diagnóstico? O primeiro diagnóstico foi um que a minha mãe teve acesso, só que naquela época não se sabia muito sobre o autismo. E eu Uhum. recebi esse diagnóstico devido a a uns comportamentos, e também porque eu ia colocar o aparelho quando era criança. O aparelho dental? Exatamente. Uhum. E o que aconteceu? Me mandaram para a fono, a dentista me mandou para a fono, e aí ela viu uns comportamentos diferentes, que não se encaixavam no padrão. E aí a minha mãe, ela conversou com a fono e ela comentou: seu filho tem autismo, isso, isso e isso. Você tinha quantos anos nessa época? Na época eu tinha 15 anos? de 8 a 10 anos. Ah, Eu era sim. criança, Uhum. sendo que naquela época, vamos voltar, 2010, não se falava muito sobre autismo. Não, não. E o preconceito era muito maior. Na verdade, as pessoas chamavam de outras coisas, né? Por Exatamente. exemplo, Nomes né? pejorativos. Isso. As pessoas usam de forma pejorativa. É especial, deficiente mental. Uhum. E era horrível. É. Horrível. E aí, com isso, ela recebeu, só que a reação não foi muito boa, porque, Da sua mãe? né, Uhum. não foi boa. Porque também não sabia como é que seria meu futuro. Então pegou essa informação e acabou engavetando. E na época ela não sabia exatamente qual o conceito do TEA, do transtorno do espectro autista. Aí um tempo depois, eu coloquei o aparelho, Uhum. mas aí eu fui para a escola normal e eu passei por bullying. Eu Uhum. era muito zoado, inclusive eu tinha esse jeito já diferente desde cedo. E eu também era muito tímido, era muito retraído, muito introspectivo, até o ensino médio. Aí no ensino médio, as pessoas começaram a falar que eu sou autista, que eu tenho isso, que aquilo, só que de uma forma pejorativa, em tom de insulto, Uhum. como se fosse seu autista, para ofender mesmo. Uhum. Respondi à altura, sim. Eu acabei me envolvendo em algumas brigas, também. Também Acontece, tem momentos que acontece. não dá pra. Segurar a É, emoção. pois é, eu tive que também aprender a me defender e não abaixar a cabeça, que era o mais Ah. importante. Uhum. Minha mãe falou assim: filho, uma coisa que eu quero pra você é não abaixe a cabeça pra ninguém. E aí, depois desse tempo, eu fiquei chateado porque tava todo mundo me chamando de autista e disso e aquilo. Uhum. Aí eu cheguei na minha mãe e perguntei assim: mãe, as pessoas me chamam de autista na escola, falam que eu sou autista, que eu sou isso e aquilo. Seja sincera comigo, eu tenho autismo? Eu sou autista? E ela respondeu: não, filho, você não é autista, você é meu filho. E aí foi um momento que eu fiquei mudo. Aí depois de um tempo eu fui
pesquisando um pouco sobre, e minha família e eu, a gente acabou encontrando a, uma psicopedagoga, a Uhum. Carla Marx. Inclusive, quero mandar aquele beijo. Beijão, Carla. E ela basicamente me acolheu. Ela quis fazer a terapia para investigar se eu tenho ou não. Uhum. Aí em 2017, que teve essa confusão toda, eu fui diagnosticado. Eu tinha 15 anos de idade na época. E foi um choque para mim, para minha mãe também, sendo que ela já tinha informação, mas a Carla Ela havia explicou, engavetado, foi, né? foi E a engavetado, Carla explicou como lidar também. exatamente. Uhum. Explicou o que é o autismo em si. E desmistificou tudo para minha família. Inclusive, até para minha avó, que ela me levava até ela e conversava com ela para entender, porque é necessário que a família entenda para não julgar e também acolher, entender as necessidades do filho, do neto. E aí, quando isso aconteceu, a Carla me falou uma frase que carrego comigo até hoje, como lição de vida: diagnóstico não é destino. Não é destino. Diagnóstico não é destino. Dá pra gente compartilhar essa frase com todo mundo. Então, eu acho que é a primeira coisa que os pais devem pensar quando recebem o diagnóstico de um filho ou de uma filha com o espectro autista. É só guardar isso no coração, na mente. Diagnóstico não é destino. E Exatamente. qual foi o seu destino a partir daí? Então, O que você fez com essa notícia depois? eu não reagi muito bem. Uhum. Eu pensava muito, poxa, e agora? Então quer dizer que todo mundo que falava e me zoava, então eles estavam certos. Eu comecei a pensar, e agora? O que vai ser de mim? Só que aí eu comecei a pensar o seguinte: o que eu poderia fazer para lidar com isso? E aí eu continuei com a Carla, fazendo a terapia até a maioridade, Uhum. sendo que naquela época eu tive um hiperfoco, que era avião. O seu hiperfoco era em aeronaves, em geral? Exatamente, aeronaves quando eu era criança. Uhum. Eu e meu amigo, Natan, a gente ia muito pro museu e a gente sabia o nome das aeronaves, pesquisava, a gente até comprava a revista da edição Asas. Legal. A gente tem mais cinco revistas lá em casa. Uhum. E aí, meu sonho era ser piloto quando eu era pequeno. Só que aí, quando fiz um teste no simulador, aconteceu uma coisa. O quê? Eu acabei dando crise. Que tipo de reação você teve? Fiquei meio desregulado. Ah, Pelo barulho do som da turbina, porque eu tive, na verdade, sensibilidade auditiva. sim. Agora eu tenho menos, porque na época eu entrava em crise com barulhos de fogos, trovão, E a turbina é bem alta, bem né? alta. Mesmo E tendo visitado o museu, você já viu algumas das apresentações já, das aeronaves? E de com aquele caça, barulho, você ficava arrepiado, emocionado ou te dava algum tipo de sensibilidade auditiva? sensibilidade auditiva. Total. Quando era criança, era assim. Agora eu fico um pouco mais tranquilo e emocionado. Mas lembrando que estavam passando a distância, não era Sim, perto. claro, mas mesmo assim a turbina É muito forte. é um volume muito alto. Porque eu entrava em crise, eu chorava até, porque não era nem o medo do som, mas é que afetava uma parte do meu cérebro e acabei entrando em crise. Eu fiquei desregulado, como se eu entrasse, sei lá, eu perdesse todo o equilíbrio de tudo e eu perdesse um pouco da noção da realidade. Eu fiquei meio tonto, fiquei meio zonzo, aí eu comecei a entrar em crise. Isso no simulador de aeronave. Isso aí, no caso, no show aéreo. Ah, No tá. simulador, teve o som, só que eu só acabei perdendo o controle e vi que aquele som estava me incomodando. E aí o que aconteceu? Aí falaram depois que, olha, que é uma profissão muito perigosa para você, por causa da sua condição, porque você tem a sensibilidade com o som da turbina, não tem como. Melhor exercer outra profissão ou achar alguma coisa melhor. Uhum. Aí eu cheguei em casa, eu meio chateado com isso, mas meu amigo falou assim: pô, cara, não é culpa tua, não é culpa sua. Você apenas nasceu com isso, mas às vezes passamos por certas situações que faz com que você possa entender qual é o seu propósito aqui.
Aí eu fiquei pensativo. Aí naquela mesma época, eu tentei fazer outra coisa. Quando eu estava no ensino médio, eu quis realizar meu sonho, que era ser MC. No ensino médio eu queria ser MC, MC que canta ou mestre de cerimônia, apresentador? MC, rapper. Rapper, ok. Mas sabe por que eu queria ser? Porque eu queria compensar aqueles anos que eu era excluído durante Fundamental 1 e 2. E quando eu entrei no ensino médio, eu queria reverter isso, mudando meu estilo, mais underground, mais bad boy, tentando ser aquele descolado. Entendi. Porque, na verdade, eu estava lutando para ser aceito Para pertencer àquele padrão. a um certo grupo. É. Porque o ser humano, ele tem a necessidade de pertencer a um grupo. Isso, e principalmente na adolescência, né? Exatamente. Porque senão isso afeta a autoestima, ele vai se sentir inútil, e a pior sensação que tem é se sentir inútil. É da inutilidade, né? Inutilidade. Poxa, eu não sirvo pra nada. E é como se a gente perdesse aquilo que nos motiva a viver. É como se fosse isso. Ô, Chaldré, nessa sua caminhada, o que te fez, então, você quis expressar de alguma forma a sua arte? Começou pelo rap, então, né? É. E aí, como é que você caminhou para ser escritor? Então, eu tentei ser rapper, só que não deu muito certo. E aí depois disso eu virei motivo de piada dos colegas, da turma, até mesmo o pessoal fazer zoeira, piadas de mau gosto, chacota, inclusive falando assim, tinha que ser autista, que não sei o quê. Esse aí não toma jeito, esse garoto tem problema. Aí eu fiquei o tempo todo ouvindo isso, aí eu pensei, quer saber? Eu não vou pertencer mais a um grupo que me trata assim, que fica me desmerecendo. Eu não mereço isso. E aí o que me fez ser escritor foi o seguinte, quando ia terminar o ensino médio, eu estava apresentando um quadro de depressão por tudo isso que aconteceu. O pessoal me distratando, eu não consegui realizar meu sonho de ser piloto, o diagnóstico, a não aceitação do diagnóstico. E aí, minha professora de literatura, a Paulinha, me convidou para fazer um trabalho da consciência negra, que era para fazer um rap, eu declamar um poema que falasse sobre o tema. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu nunca me apresentei para muita gente assim. Eu me senti meio inseguro, porque naquela época eu era muito tímido. Sim. Minha verbalização não era muito boa, tive dificuldade para me comportar com as pessoas. Inclusive isso daí já é uma das características principais das pessoas que têm autismo. Eu fiquei pensando, e minha mãe, ela inclusive, não, filho, vai, porque se você cogitar cursar comunicação, você tem que aprender a lidar com isso. Não faz isso, melhor você ir. Vai, você expressa alguma coisa que é tua. Aí eu fui lá, e eu apresentei, eu declamei aquele poema, só que aí aconteceu uma coisa que me senti bem motivado e bem alegre. E fui aplaudido pela primeira vez. Uau. Mas Que sensação maravilhosa, né? mas a questão não era nem só o aplauso, mas pela primeira vez eu me senti acolhido. E incluído. Entendi. Num colégio. E assim, eram 3 anos de ensino médio para aquilo ali acontecer. Nossa. Fora o ensino fundamental que você passou todinho, Pois nessa confusão mental, se encontra no TEA, se não se encontra, depois que descobriu como lidar com isso, e também educar toda a família em relação a isso, para que você recebesse esse acolhimento. Então, foi através da sua expressão artística que você conseguiu finalmente trazer esse acolhimento para sua vida, né? Exatamente. E a arte, a escrita, me ensinou a ressignificar. E foi assim que eu entendi qual era o meu propósito. Eu entendi que eu tive que me aceitar. E foi depois daquele momento que eu fui aprendendo a me aceitar como eu sou. Porque a minha maior dor não é o fato de não conseguir ter as coisas que eu queria na época, mas foi a minha não aceitação. E quando a gente se aceita, a gente aprende a se amar.
Que ótimo, que recado maravilhoso, É. porque eu já estou vendo que a sua questão não foi materialidade, não foi obter bens, se tornar um piloto bem-sucedido, ter um salário alto. Você só queria ser aceito, acolhido como um ser humano comum dentro da nossa sociedade tão caótica, né? Exatamente. Porque assim, eu queria ser MC, não é nem pra ter dinheiro, carrão, não sei o quê. Ser aceito. Ser aceito. Simples. As pessoas olharem pra mim e ver, poxa, Que você você é alguém, existe. que eu existo. É. E isso caiu por terra, porque eu entendi que eu não precisava que o mundo todo me aceite. Bastava eu me aceitar. Porque quando eu me aceito, eu melhoro como pessoa, aprendo a me amar, e assim outras pessoas vão me ver depois. Então, o mais importante de tudo é transbordar primeiro, né? Exatamente. Se encher de amor para que você possa transbordar e que todo mundo ao seu redor se sinta amado por você também, né? Exatamente. Então, Chaldré, você vai ficar comigo mais um pouquinho, que esse papo tá bom demais. E a gente volta já já no próximo bloco com mais curiosidades. Vamos falar sobre o livro, como ele chegou a ser publicitário e como ele se tornou um palestrante também. Não saia daí. Estamos de volta com Você Pode, recebendo hoje o publicitário, escritor, cosplayer e também faz parte do espectro autista, é o Guilherme Isidoro, o famoso Chaldré. O que te fez se transformar num cosplayer, né? Porque eu te vejo assim, bem arrumadinho, social, comportamento. Eu queria te imaginar como é que é você vestindo uma fantasia de super-herói, se tornou um cosplayer. O que te levou a se tornar um cosplayer? Então, eu precisava praticar atividades que pudessem me desenvolver e trabalhar minhas habilidades sociais. Lidar com as pessoas, fazer amizades. Você tinha Isso. dificuldades nisso? Muita dificuldade, tanto é que tive poucos amigos. E isso veio na época 2018, 2019, porque eu ia nos eventos de anime, eventos geek, que é assim que se fala. Aí eu vi vários cosplayers, um Super-Homem, Mulher Maravilha, um Pantera Negra, Homem-Aranha, e eu percebi uma coisa neles, que é não se importar com a opinião das pessoas, autoestima alta, eles são mais alegres, comunicativos, expressivos, carismáticos. Você percebeu isso nos cosplayers dos eventos? Sim. E sabe por que eu percebi isso? Ah. Porque era exatamente aquilo que faltava em mim. E você encontrou essa possibilidade aí imediatamente? E eu observei. Primeiro eu fui observando aos poucos. Foi se adaptando, criando coragem para É. vestir uma fantasia, é isso? Sim, inclusive até conversei com a minha família, até com a Carla também. A Carla, terapeuta. É, psicopedagoga, Tá. isso. E aí, eu pensei, por que não? Por que não começar? Aí eu comecei a fazer alguns cosplays mais caseiros, que é o famoso cosplay de armário. E aí, Pega o que você tem e vai fazendo a sim, fantasia. o negócio é zoeira, se divertir com o pessoal, estar em um meio e ter esse pertencimento, sem se importar com a aparência, origem, e assim vai. Aí eu fui me divertindo. Só que aí veio a pandemia, infelizmente, em 2020. E eu tive que dar uma parada. Inclusive é esse ano que eu entrei para a faculdade. Oh, que legal, faculdade de? Publicidade. Que legal. Eu me formei em publicidade pela Estácio, no campus de Madureira. Parabéns. Obrigado. E vem cá, você com o cosplayer, ele veio antes de você se tornar palestrante? Porque a gente está na ordem cronológica da sua história, né? Primeiro você teve o diagnóstico e aí, aconselhado por um professor, você passou a escrever seus poemas, né? E aí surgiu o escritor. Foi nessa ordem? Aí o cosplayer surgiu também para você melhorar sua socialização com a galera, fazer amizades. Com uma fantasia você se sente diferente, né? Pois é, o cosplay ele veio antes da publicação dos livros. Ah, sim. O cosplay veio quando eu decidi fazer outra coisa que não seja ser rapper. Tá. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava escrevendo alguns poemas
e eu guardava, só que eu queria fazer uma outra atividade. E aí, eu comecei a ser cosplayer lá para 2019, sendo o seguinte, como eram cosplay mais caseiros, aí eu fui improvisando, ia mais para me divertir. Só que aí veio a pandemia e acabou parando os eventos. Inclusive, eu entrei na faculdade. Nos primeiros meses eu estava me adaptando bem, eu estava indo bem, só que aí já foi para EAD. Aí em 2021, começou um pouco esse processo de abertura, aí voltaram os eventos geek. Aí eu comecei a voltar com cosplay. Aí eu decidi fazer o primeiro cosplay profissional, o Falcão. E eu queria ser cosplayer por conta do seguinte, queria vencer a timidez e eu queria trabalhar minha autoestima e também expressar meu amor pelos personagens que me inspiram. O Falcão, Pantera Negra, o Flash, o Homem-Aranha, o Lanterna Verde e assim vai, vários outros. Eu percebi que você tem um anel, pode mostrar para o pessoal, o anel com o símbolo do Lanterna Verde, né? Isso aí. Por quê? Então, eu gosto muito do personagem Lanterna Verde. E também eu acho o anel bonito. Mas ele representa uma coisa pra mim que, na verdade, todos nós temos. O Lanterna Verde, ele tem poder que ele vem através do anel. Que há vários construtos de energia, super força, voar, que há campos de força. E essa energia vem da força de vontade do planeta Oa, que é o planeta que é do universo dele. E o legal do Lanterna Verde é que ele não é herói mega poderoso. Na verdade, eles são seres comuns. O anel que escolhe. E são seres que são escolhidos para que possam fazer parte da tropa dos Lanternas Verdes do planeta Oa. E o que é preciso? Força de vontade, garra e determinação. E saber superar seus medos. Não se deixar bater pelo medo. O que mais te dava medo nessa vida? Olha, antes de superá-los? Assim, quando era criança tive aqueles medos de infância, fogos, cachorro bravo, quando quer atacar, inclusive assim. Tem casos Você também achava que qualquer cachorro podia te atacar na rua, né? Não, mas quando tá latindo assim, na minha frente, eu até imagino que poderia assim, se observar bem. E medo assim eu tive medo do julgamento, Sim. medo das pessoas me tratarem mal, medo de eu acabar sendo uma piada, de ser rotulado. Eu tive muito esse medo. Olha, e também, eu tenho medo que é um medo bem comum. É quando uma pessoa fica interessada em alguém, o medo da rejeição. Isso é normal, né? Isso é normal. Quem nunca, né, galera? Quem nunca? E esse friozinho na barriga também é muito gostoso, né? Quando bom. dá certo, é bom, né? Pois é, Essas verdade. borboletas no estômago. Sim. Que legal. E eu tive medo também de apresentar trabalho, de falar em público. E como é que você se tornou palestrante, então? Pois é. Eu tive esse medo, porque teve uma vez que, quando eu fui apresentar, começaram a rir de mim e jogar uns comentários feios pra mim quando eu ia falar. Eu Isso acabei foi em paralisando. público ou na internet? Não, isso foi um trabalho de escola, de ensino médio. E aquilo ali foi um choque pra mim. Entendi. Só que aos poucos eu fui me superando. E o que me fez vencer esse medo foi o cosplay. Porque ele trabalhou a timidez, a autoestima, habilidades motoras e trabalhou as habilidades sociais e como me comportar diante do público. Com os torneios, competições, subindo no palco. Porque mesmo não ganhando, eu ganhei reconhecimento, apoio, respeito e aos poucos vencendo a timidez e a dificuldade na comunicação social. E quando eu faço isso, aos poucos eu venço a mim mesmo. Muito bom. É um grande exemplo para a garotada, né, que precisa achar um caminho, né? Agora, já podemos chegar no assunto palestrante, né? É isso aí. O que você... Quais são os temas que você aborda nas suas palestras? Então, eu queria até comentar também que o xadrez palestrante veio depois do xadrez autor. Entendo. E o legal é que quando eu palestro, eu compartilho um pouco de mim pro mundo. E eu gosto de expressar minhas ideias. Eu tenho os 4 temas. Diagnóstico não é destino. Sim. Poder da vontade.
minha trajetória é cosplay e seja o herói da sua vida. E quando eu palestro, eu sinto que como se eu pegasse tudo aquilo que eu escrevia, tudo aquilo que eu queria passar quando eu queria ser rapper, e essas ideias todas eu apenas transportei no mundo da palestra e do coaching, desenvolvimento pessoal. Sensacional. E são essas palestras que te deram a oportunidade de compartilhar suas histórias e você acaba aprendendo cada vez mais compartilhando essas histórias, né? Porque você também Exatamente. pode ter o feedback do público. Você abre para perguntas assim, por exemplo, Exatamente. nessas palestras? Claro. Pô, as pessoas tirarem dúvidas, comentários. Quais são as perguntas mais comuns que você recebe nas palestras? O que você sentiu ao ser diagnosticado? Com que idade dá para ser cosplayer? Para você, o que te incomoda agora quando você faz o que faz? Alguma coisa te incomoda ainda? Porque eu vejo que você está tão bem, né? Tão bem acompanhado, acolhido pela família, pelo cosplay, pela psicopedagoga. Falta alguma coisa aí? Você está sempre em busca do melhor, é claro. Mas você sente falta de alguma coisa? Não, na verdade, não sinto falta de nada. Eu basicamente só estou almejando subir outros degraus. Apenas isso. Maravilhoso, maravilhoso. Com essa trajetória de cosplay, de palestrante, o reconhecimento veio. Inclusive, você teve uma homenagem também na Câmara dos Vereadores, né, pela sua dedicação à educação especial. Como é que foi essa experiência para você? E queria saber também, curiosamente, como é que sua família reagiu a isso, cara? Teve muitas lágrimas? Tiveram muitas lágrimas? Sim. Olha, foi Tava todo maravilhoso. mundo lá? Então, da minha família, minha mãe, minha avó e meu primo, o Thiago. E a Carla, minha psicopedagoga. Ela não é da minha família, mas é minha mãe de coração. Por tudo que ela fez por mim, eu considero ela minha mãe também. Você recebeu uma moção na Câmara dos Vereadores, né? Com a Sim. presença de toda essa galera. Sim, inclusive a Carla recebeu também. Ah, merecidamente. Com certeza. Nossa. E olha... Acho que se ela não recebesse, você dava a sua para ela, né? Pois é. Mas me diz, como é que foi a emoção de receber? Porque isso é um grande reconhecimento da cidade do Rio de Janeiro, a sua dedicação à educação especial, né? Pois é. Olha, foi lindo demais. Vou até contar como é que foi, o que levou tudo isso a acontecer. Eu já tinha trabalhado como palestrante, participei de saraus, aqui na cidade ou até fora da cidade. E no ano passado, a Vanessa Azevedo, que pertence ao Sindicato dos Psicopedagogos, ela veio com uma iniciativa de abrir a Loja Azul no Bangu Shopping. Isso aí começou no ano passado. E aí, eu, junto com a Dani Cavaleiros, em parceria com a Comunidade Realize, realizei minha primeira roda de conversa lá, que se chama Autismo e Protagonismo. E aí a gente falou do empreendedorismo das pessoas que têm autismo, dos PCDs, a importância da visibilidade dessas pessoas no mercado de trabalho. E eu contei a minha história. Como é que eu me tornei escritor, como é que eu comecei a transformar num hobby, num negócio, e toda essa trajetória. E empreendedorismo, né? Exatamente. E aí, com isso, a Vanessa viu e ela me indicou para a homenagem. Ela, inclusive, recebeu a moção também. E quando recebi a mensagem que eu ia ser homenageado, eu fiquei... Nossa! Eu fiquei... Que isso? Eu só não me emocionei porque, assim, eu estava surpreso. E depois eu li o texto. Eu só recebi uma homenagem por causa da sua dedicação à educação especial e pelo seu trabalho inspirador. Cara, saiu uma lágrima dos meus olhos, sério. E eu contei pra minha família, eu liguei lá pra casa. Olha, semana que vem eu vou receber homenagem na Câmara, que não sei o quê. Falei pra minha mãe, pros meus avós, pra minha tia. E ela até falou, Gui, olha, não perca tempo. Quando sair do estágio, já compra já. Sua camisa, já compra também um blazer, fica bonitão pra receber a homenagem. Nossa, eu fiquei assim, nossa. Todo mundo pulou de alegria, minha mãe também ficou muito emocionada. E quando eu cheguei lá na Câmara,
sabe? Me veio um filme na minha cabeça. Quando eu comecei, na época que eu tinha eu era um garoto com um caderno, uma caneta e um sonho. E quando eu fui chamado, eu pensei, estou realizando esse sonho. Que maravilhoso. Eu peguei, cara, quando eu peguei aquela moção assim nas mãos, cara, eu me emocionei de verdade, porque era um reconhecimento aqui da cidade e era de tudo que eu tenho feito. Sim. Desde a publicação dos livros, as palestras, as bienais, tudo. E isso aí foi uma conquista que foi um marco na minha vida. E eu peguei a moção, até pendurei no meu quarto, porque quando eu Claro. acordo, é a primeira coisa que eu quero ver para entender onde eu cheguei e me lembrar de onde eu quero chegar. Maravilhoso. Olha, é muita inspiração, muita transformação. Você passa isso tudo pra gente. E isso também está registrado nos seus livros? Sim, Você trouxe eles aí? sim, Mostra eu, pra eu gente. trouxe, ó. Esse aqui, meu primeiro livro, Paixões de Vida e Sonho, um livro de poesias. E, inclusive, nesse livro está contido as minhas letras de rap que eu escrevia, porque, como eu não pude gravar, eu quis escrever e guardar como recordação e memórias daquilo que eu era antigamente, como eu pensava. Como você pensava? Eu pensava que eu poderia ser de tudo para ser incluído e aceito, mas agora eu penso que eu preciso ser apenas eu mesmo. E se amar acima de tudo, né? Exatamente, porque vamos encontrar muitos amores nessa vida, mas nenhum amor será tão belo quanto o amor próprio. Ah, que belo, cara. É. E o segundo livro? Esse aqui é O Poder da Vontade, um livro de autoajuda inspirado na história, na filosofia e nos poderes do Lanterna Verde. Inclusive a simbologia dele, que inspirou inclusive até a capa do livro. Sim. E é um livro que eu escrevi com o intuito de ajudar as pessoas e pegar algo que existe e dar um novo significado para inspirar outras vidas e transformar a vida dos jovens que se encontram perdidos, que se encontram exatamente como eu estava antigamente. Porque eu sinto que é meu dever moral ser o tipo de adulto que eu gostaria de ter tido por perto quando era criança. Olha, é justamente isso que o mundo precisa, né? De pessoas como você. E eu acredito que você é um cara super acolhedor, né? Quando você vê uma criança que faz parte do espectro autista, como é que é a sua reação? Você fala primeiro ou a criança que pergunta para você primeiro? Olha, quando eu vejo isso, eu tento interagir, eu tento observar, porque também é aquilo, eu tenho que ver se ela também está com os pais e como é que está a situação. E se eles estão preparados para falar sobre este assunto, né? Sim, eu converso mais com os pais, para eles entenderem melhor. E eu sou mais acolhedor com as crianças e adolescentes quando eu sou cosplayer. Entendi. Porque com o personagem é mais fácil dela entrar no meu mundo. Vocês estão falando a mesma língua. Sim, e gerar uma conexão melhor. Essa conexão, ela se dá de todas as suas expressões artísticas. No cosplayer, você entra com mais facilidade no mundo do jovem, né? Exatamente. E é como se fosse o herói que ela sempre sonhava em conhecer, ou que sempre quis ser, chegar nessa criança e dizer, eu vejo você. Eu vejo você. E diagnóstico não é destino. Exatamente. Tem algum trecho do livro que você pode ler pra gente, por um acaso? Algum trecho que você acha interessante compartilhar? Só para dar uma água na boca do telespectador que tá ali. Olha, eu vou ler para vocês o poema Autismo, que inclusive é o poema que deu origem ao livro. É um dos poemas que... É um poema que basicamente resumiu minha vida e a minha história. Um poema que, quando eu escrevi, eu realmente escrevia com o intuito de expressar tudo o que eu sentia. Não tem nem palavras agora para descrever o que eu senti naquela época. Mas, quando eu escrevi com o coração. Não foi apenas a caneta. Então, com vocês, Autismo. Na minha solidão, criei meu mundo. Tanto caos interno, meu transtorno é profundo. Cresci diferente, nunca pude me encaixar. Não importa o esforço,
diferente vou pensar. Por favor, tente não me cobrar tanto. Não consigo ser tão equilibrado assim. Pelo meu mundo, vou viajando. De cobrança, já basta eu cobrar de mim. Discriminado, vivi e sofri isolado. Diagnosticado, se revelou meu autismo. Com tanta dificuldade, não podia ficar calado. Me sinto errado, em um mundo certinho. Raciocínio fora do padrão. Não consigo raciocinar ou pensar como ti, mas vejo o mundo com diferente visão e me reflito como que cheguei até aqui. Atípico ou autista, eu ainda posso ser bom. E com isso, eu tenho meu dom. Hiperfoco e talento, isso tenho também. Sei que posso ir ao infinito e além. Finalmente chegou a hora de dar as caras e falar. Agora, depois de tanto tempo, decidi me revelar. O que me torna diferente, antes eu via como maldição. Superei barreiras, saí do meu casulo. Quero um dia ser exemplo e inspiração. Sou autista sim, com muito orgulho. Cara, sensacional. Sinta-se aplaudido nesse momento. Ufa! É. Rapaz, como você conseguiu superar com tanta dificuldade esse mundo, né, que é difícil de aceitar aquilo que é diferente, mas é você, na sua missão, que ensina pra gente como lidar com tudo isso, nesse mundão de tantos bilhões de pessoas, né? Você, único, fazendo a diferença, é muito importante para o mundo, Xaldré. Olha, muito obrigado por essas palavras. E eu quero dizer o seguinte. Muitas pessoas fizeram diferença na minha vida. A minha mãe, meus avós, minha tia, toda a minha família. Pode falar o nome delas? Minha mãe, Jane de Souza. Aproveita, manda um beijão. Quero mandar um beijo, mãe. Minha avó Exaltina, meu avô Joel, um beijo. Minha tia Joelma, que inclusive foi diretora do CIEP Bilíngue Mestre André. Graças a Deus se aposentou. Pode descansar agora. Agora pode relaxar. E eu quero inclusive mandar um abraço pro CIEP Bilíngue Mestre André, que foi lá que eu descobri que eu sou um comunicador. Um ótimo comunicador. Sim, porque quando eu lancei esse livro lá, um pouco antes da Bienal do Livro, eu dei uma reflexão sobre o livro e falei quais eram as paixões da vida que passam pelo sonho. E eu declamei esse poema. Eu dei uma reflexão falando sobre pelo que vale a pena viver. E que vale a pena viver uma vida que não seja só fechada em si e não viva sob as expectativas dos outros. E quando eu falei, eu estava apenas soltando o que estava dentro de mim. Estava tudo aqui dentro. E eu precisava apenas de um momento, a hora e o lugar e as pessoas certas para compartilhar isso. E aí eu descobri que eu sou bom nisso, então quero virar palestrante. E virou. Exatamente. Tem alguma coisa ainda que você ainda não realizou? Ah, tem várias coisas. Porque até agora o que você me contou que queria vir a ser, você se tornou. O que eu estou buscando, eu estou correndo atrás. Tem projetos? Sim, tem projetos. Eu sou aquela pessoa que não promete a realização, mas eu prometo a luta. Eu prometo luta. Porque, às vezes, não é bom a gente compartilhar todos os nossos projetos que a gente esteja cogitando fazer. Porque tem pessoas que também estão assistindo e tem pessoas que olham pra gente na rua ou perto da gente onde a gente mora, que às vezes te cumprimenta e te abraça, mas está torcendo para você errar. Isso é muito real. Olha, e você tem uma inteligência emocional muito gigante, né? Como é que você adquiriu isso? Foi bem na dor. Porque passando por tudo aquilo... Foi forjado na dor, né? E também porque eu acabei... eu não sabia identificar uma pessoa interesseira. Eu acabei conhecendo pessoas que basicamente queriam apenas me usar, e eu identifiquei e me afastei.
E eu fico decepcionado com pessoas que apenas só querem o que a gente tem e nunca pelo que a gente é. Infelizmente, a sociedade hoje em dia valoriza as pessoas pelo que elas têm. Uhum. Isso é muito triste. Mas o importante é que você vem na contramão disso tudo, É isso aí. esfregando na cara dessa sociedade É isso aí. que o caminho existe um caminho muito melhor. Exatamente. E um detalhe interessante minha dificuldade, depois de tudo aquilo, é que eu era uma pessoa muito ingênua. Uhum. Ingênua, parecido com aquele personagem do Carrossel, Cirilo. Uhum. É um menino muito ingênuo e muito inocente. Ele não conseguia entender a malícia nas pessoas e entender quando ele está sendo manipulado ou não. Porque, querendo ou não, uma pessoa que faz sucesso com seus objetivos, isso também tem desvantagens. Porque, em um momento, ela acaba sendo rodeada de pessoas interesseiras ou interessadas. E, às vezes, falta discernimento para a gente identificar quem é quem. Isso é muito real. Nossa, parabéns pela trajetória, pela história de vida. Eu quero saber como é que faz para o público, né, se quiser adquirir os seus livros, como é que faz? E queria que você falasse também das suas redes sociais, que a gente coloca aí embaixo de você também, direitinho, com o nosso telespectador. Beleza. Então, se você quiser adquirir o Paixões de Vida e Sonho ou Poder da Vontade, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, @Xawdre, XAWDRE, que aparece minha foto lá, e meu perfil é aberto para conversas, troca de ideias. Vai ser um prazer conversar com vocês. Inclusive, eu queria até comentar um pouco do Poder da Vontade. O Poder da Vontade, ele é muito mais do que um livro de autoajuda, mas é um livro que ele pode te inspirar a ser melhor e ele é capaz de despertar o melhor em você. Porque, além da analogia do Lanterna Verde, nós temos esse poder dele, o poder da força de vontade, o poder de determinar o que é melhor para você, o poder de determinar aquilo que você tem que fazer, a vontade de agir, persistir, a vontade de superar e de ressignificar. E o inimigo da vontade é o medo, porque as pessoas pensam que o oposto do medo é a coragem, negativo. A vontade de agir, a força de vontade, que é a oposição do medo, porque a coragem é o agir de coração. E você vai entender isso lendo esse livro, entendendo como é que alcança o objetivo, como não desistir, como manter essa força dentro de si, apesar das adversidades, e entender como se tornar um herói ou heroína de sua vida e ser protagonista de sua história. Maravilha, Guilherme. Esse aqui são poemas e sentimentos que eu escrevia quando eu era adolescente e são as paixões da vida que passam pelo sonho. E, inclusive, esses livros aqui eles estarão na Bienal em junho e eu vou estar lá no dia 13, 14, 15 e 19 de junho. E esse livro aqui, justamente, é para você se identificar com os sentimentos e também com as poesias. Aí, entrando em contato, nós entregamos em todo o Brasil. Maravilha. E eu gostaria de encerrar, né? Infelizmente, muito pouco tempo para tanta história bonita e tanto exemplo de vida para gente. Queria que você encerrasse brevemente falando com os pais, principalmente com os pais dessas crianças e adolescentes que acabam sendo diagnosticadas. Como é que eles devem fazer? Olha, aos pais, tem uma mensagem, tem uma frase que eu vou parafrasear para vocês, que é de uma pessoa que, para mim, foi o maior exemplo de que diagnóstico não é destino. O nome é Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra. Ele diz o seguinte, que é necessário deixar se abater e sentir o gosto da derrota para você entender qual é seu propósito. O diagnóstico foi um baque, eu sei, mas olha pro teu filho, olha o jeito que ele te abraça, que ele sorri para você. Ao invés de julgar, procure acolher e entender as necessidades dele, porque nós não precisamos de conserto, a sociedade que precisa. E seu filho pode ser quem ele quiser ser.
E infelizmente tem pessoas que vão querer violar os direitos dele. Nossos direitos? Sim, infelizmente. Mas vocês são a rede de apoio principal, porque são família. E sempre estimulem os seus filhos a desenvolverem habilidades, aquilo que é o hiperfoco dos seus filhos. Estimulem, incentivem, apoiem, porque vai ver aquilo ali onde eles possam se encontrar e possam se desenvolver. Nunca desistam dos filhos de vocês, mesmo se tudo estiver desmoronando. Seu filho, sua filha, serão brilhantes. Eles estão aqui exatamente para mostrar qual é o propósito de vocês. Então, não deixem os filhos de vocês e não deixe ninguém dizer para o seu filho que ele não pode fazer algo ou que eles são limitados. Porque a nossa maior deficiência, na verdade, é a gente não aceitar e não valorizar nossas verdadeiras eficiências. Então, diagnóstico não é destino. Muito obrigado, Guilherme. E é com essa mensagem final que eu costumo encerrar, mas eu não tenho coragem de quebrar essa corrente maravilhosa que compartilhamos aqui hoje. Muito obrigado, Guilherme, por você ter aceito o nosso convite aqui no Você Pode, da TV Alerj. Com certeza é um grande serviço para toda a sociedade, não só da população carioca e fluminense, mas para todo o Brasil e para todo mundo. Deus te abençoe. Amém. Obrigado por você existir. Muito obrigado. Olha, meu amigo, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Quero agradecer também a vocês por estarem nos assistindo. E que é uma honra estar aqui nesse espaço, nessa casa. Porque não é sobre o estar aqui ou sentar aqui e falar, mas sobre o que também é dito. Quantas pessoas também nós podemos impactar sendo quem nós somos. Porque esse é o verdadeiro transbordo. Então, Fernando, parabéns, muito obrigado por ser quem você é e por fazer o que você faz e por acreditar nas minhas ideias e no meu trabalho. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e sucesso para você, para sua família e para todos nós. Para todos nós. Valeu, Guilherme. Valeu. Valeu, Chaldré. E valeu você que nos acompanhou nesse bate-papo maravilhoso aqui no Você Pode. Na terça-feira que vem tem mais. E eu espero por você aqui na TV Alerj, o canal do povo, a partir das 20 horas, hein? Até lá!